Rapaziada, esse vídeo e mais os outros vídeos do canal todos vão sair completos lá no Privas. E detalhe, sem nada faltando, vai estar completo, meu compadre. Cola lá, o link vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Aí, voltamos com a obra do nosso trabalhador de meio período. No vídeo passado, ele tinha ido até o quarto da sua namorada. Obviamente, até porque eles moram junto, né? Ele tinha perguntado se por acaso ela tava dormindo, só que ele tomou um susto no exato momento que ela tava deitada e do nada puxou a coberta. E olhou pra cara dele perguntando do porquê ele havia chegado tão tarde hoje em casa. Nosso protagonista, por outro lado, adivinha só. Ele foi chegando perto dela, colocando a mão no seu, dizendo que não, vai ficar tranquilo, só fui beber com alguns amigos da empresa, então não tem nada demais. Aí ela vai perguntar com mulheres, ele fala, não, foi só com homem, não foi com mulher. Dito isso, logo ela foi lá e agarrou o nosso protagonista, acreditando nas palavras dele, né? Mas aí, em meio àquilo, do nada, ele se larga dela e pergunta se ela tava brava, né? E ela responde dizendo que não, com certeza não. E observava seus olhos dizendo que ela não tá brava. Com certeza não tá brava porque ele chegou tarde em casa. Aí o nosso protagonista fica meio assim de boca aberto. O quê? Você não tá brava? Ainda mais por ter chegado tarde em casa e pelos tapas que ele deu nela? Tapinha. Mas aí ela pega e fala, enquanto segurava os seus ombros, que por que ele tá pensando nisso? Deixa isso pra lá, cara. Isso aí é do passado. Pode esquecer. E pergunta do porquê ele ainda tá pensando nisso, pô. Pode ficar tranquilo. Nosso brother, por outro lado, fica até um pouco aliviado, né? Porque já passou. Obviamente agora não tá tão bravo assim. E ele diz também ali que ele ficou bastante preocupado o dia todo, até porque ele mandou mensagens pra ela, só que ela não respondeu ele, não importava o que ele mandasse pra ela. Só que aí, ela pega e troca de assunto perguntando se ele não acha que ela tá um pouco mais atraente hoje, hein? E meu Deus, na mesma hora o nosso protagonista percebe que ele tá pensando em coisas que não deveria pensar e sim imaginar o certo. Com a cara reluzente, ele começa a ficar cada vez mais feliz. Brilhando aos olhos, ele diz a ela que sim, ela tem certeza que literalmente tá ficando mais bonita hoje. Naquele exato momento, nosso protagonista ficava ao céu, pensando que tava no papo. Com certeza tava tudo ali correndo conforme ele tinha planejado. Entretanto, naquele exato momento, a sua namorada cola bem no cangote dele, perguntando do porquê ele tá com cheiro e perfume feminino. Meu Deus, na mesma hora o protagonista chegou a pensar que ferrou, até porque ele estava juntamente com a sua chefe e mais duas garotas naquele bar. E colando cada vez mais perto da sua cara, ela perguntava olhando seus olhos enquanto o prota virava a cara para um outro canto. O que significa isso, hein? Será que ele pode explicar o porquê que ele tá com esse cheiro feminino no seu corpo? Aí o nosso protagonista vai dar uma cheirada assim no seu ombro pra ver se realmente ele tava com esse cheiro que ela tá falando, né? E ele diz que não, ele não tá cheirando nada. Onde que ela tá falando que ele tá cheirando? Não tá cheirando nada. E meu amigo, na hora que ele cheira mais um pouco, o coração dele vai além. Começa a bater a um nível que ele nem aguenta se segurar. Isso porque ele se lembra naquele exato momento que aquele cheiro é da sua gerente do seu serviço. O que faz total sentido a sua esposa, namorada, descobrir que ele tá com cheiro diferente. E dito isso, ele se lembrou, ficou feliz, mas agora ficou abismado. Por quê? Ela diz a ele pra responder a ela por que ele tá com o cheiro de outra pessoa no seu couro. E ela fica ainda mais brava, perguntando mais além. Por que ele não responde? Por que ele tá cheirando cheiro feminino? Por que ele não quer dizer nada pra ela? Por quê? Quem que é essa? Fala pra mim. Nosso protagonista levantava, ficava pensando ali que se ele falar a verdade, a vida dele acabou. Provavelmente ele vai perder o namoro aqui mesmo, vai morar na rua e já sabe. E daí ele tentava explicar a ela que não é isso, o que você tá pensando, eu só dei uma carona pra uma gerente que é do meu serviço e por esse motivo. E como assim gerente do serviço é uma mulher? O Proto tentava explicar novamente ali, dizendo que na verdade era um homem, mas não adianta muita coisa não. Isso porque sua namorada virou para o canto, colocando a mão no cabelo, dizendo que, cara, ela quer que ele acredite nisso realmente, o homem que usa esse tipo de perfume que realmente é atraente. É mentira na opinião dela. Já suado, o protagonista tava dizendo que ele não está mentindo pra ela, cara, é porque ele mentiria pra ela, não tem motivo pra mentir pra ela. E talvez o cara que é o seu gerente, que com certeza não é uma mulher, use porque tem um cheiro bom e gosta de perfume feminino, provavelmente deve ser isso. E se ela não acredita nele, então por que ela não liga pra esse cara? E daí, a sua namorada olha assim de canto, fica pensando ligar pra esse cara que ele tá falando que é o seu gerente, tá bom, né? E daí, ela fala que ela vai fazer isso. O problema é que ela diz a ele, enquanto ele fica abismado, que irá fazer isso do celular do nosso protagonista, o que já é um problema. E ela esticava a sua mão ali, dizendo que me dá seu celular aí, eu vou ligar pra ele pra saber se realmente é verdade, se tu ficou lá no bar com ele e o levou pra casa. Na mesma hora o protagonista entregava o celular, até porque ele não podia recusar, teria que dar outra explicação acima disso. Mas a mão dele tava toda tremida, com medo do que ela poderia ver no celular dele. O coração dele estava a mil, com a mão em seu peito, ela perguntava qual era o nome da pessoa que ela deveria ligar e ele ficava pensando que ela vai fazer exatamente isso, cara. Como que ela vai ligar agora pro cara? Ele só tava brincando. E real, dessa vez era verdade.
verdadeiramente fato. Isso porque ela até mesmo chegou a dizer ele, enquanto mexia no seu celular, que se ela ligar pra ele e se ele tiver mentindo, cara, acabou ali mesmo. E naquele exato momento ali, ela pega e aperta pra ligar pra pessoa que ele havia dito o nome. Enquanto ele ficava pensando que era tarde demais, né? Já acabou. E ele ficava dizendo ela também que já te disse que é verdade, não precisa ligar pra ele porque essa hora é uma hora ruim pra ligar pro cara. A namorada apenas observava assim, sei não, hein, você tá mentindo pra mim. Dito aquilo, do nada, a chamada acaba sendo encerrada. O prota não entende do porquê a chamada foi encerrada, até porque fez o barulho de encerramento da chamada, ela ficava olhando para a cara dele e tinha acabado a chamada. Sim, pois é, ela literalmente desligou no exato momento que ela tinha ligado pro rapaz, dizendo, jogando o celular ali pro canto também, que ela vai acreditar nos protagonistas, que ele não precisa estar mentindo pra poder dizer isso. Nessa hora ele fica até um pouco mais aliviado, dizendo que, bom, sim, ele realmente tá falando a verdade. Aí o prota pergunta o que ele vai fazer depois, até porque ela ligou pro cara no meio da noite, como é que ele vai explicar isso pro seu gerente? Aí ela fala que ele deve se virar, até porque foi ele quem mentiu e brincou com ela e agora ele que se vire pra resolver o seu problema. Ai, daí ele dá uma respirada fundo dizendo que obrigado Deus, amém Senhor, eu vou confiar dessa vez em você, dizendo ela. Enquanto puxava seu cabelo para a direita, ela dizia ali que não deveria deixar que esse tipo de coisa aconteça novamente. Ela não quer perder seu tempo à toa. Ele dizia que sim, com certeza ele não vai fazer mais isso. E ele ficava pensando que devia dizer a verdade pra ela, será? Mas não, ele tem que se desculpar com ela porque essa mentira é uma mentira boa, sabia? Até porque imagina o que ela vai pensar se ele falar que tem uma gerente como chefe. E dizendo por cima ele que ela cometeu um erro e que deve se desculpar. Dito isso, mais um tempo havia se passado e cada vez mais iria ficando tarde ali. E o nosso protagonista tava dormindo, enquanto sua namorada tava por cima dele apenas pensando enquanto observava ali que ele dormiu tão rápido. Será que ele tá tão cansado hoje por causa do serviço? Dito isso, em meio àquilo, o celular do nosso protagonista recebe uma mensagem do nada, mas ela tava acordada. E quando ela viu que tinha uma mensagem no celular dele, rapidamente ela levantou a cabeça pra ver quem era que tinha mandado a mensagem, até porque ela tava curiosa. Por que o celular dele do nada tá recebendo mensagem nessa hora? Curiosa, ela vai lá e pega seu celular pra descobrir quem era que estava mandando mensagem tão tarde da noite assim. Enquanto observava as mensagens, o nosso protagonista estava bastante cansado, tentando dormir, e ela ali deitada, ela viu algo que não fosse muito do agrado dela. Mas isso é apenas pouca parte do resultado. Isso porque a gente tinha chegado o dia seguinte, amanhecido. Nosso protagonista estava andando pela rua enquanto via a mensagem da Yusun, sua colega de serviço, que perguntava se por acaso ele chegou em casa com segurança e que ela tá preocupada com eles dois. Mas não, na realidade, não era o nosso protagonista quem tava vendo a mensagem. Isso porque ele tava colocando a roupa pra poder ir trabalhar e na realidade quem tava segurando o celular era a sua namorada, levantando o celular na sua direção perguntando quem é essa pessoa. Isso porque alguém enviou uma mensagem pra ele ontem perguntando se ele tinha chegado em casa seguro e quem é outra pessoa que mandou mensagem pra ele. Naquela hora o protagonista iria pegando o celular da mão dela dizendo que ela é a namorada do gerente e que eles são um casal da empresa. Essa é a desculpa que ele inventou enquanto virava a cara pra sua esquerda. E também bastante suado, pensando que ele tava ferrado, a sua namorada perguntava do porquê ela está te mandando mensagem ao invés do gerente. E ele fala que eu não sei, né? Qual é a diferença? Qual dos dois vai mandar mensagem? Dito isso, ele vai se aproximando cada vez mais da Mia, que é a sua namorada, dizendo que talvez ela esteja preocupada com o namorado dela, então ele tá indo, tchau, obrigado. Dito isso, ele fala que se vai despedir dela e diz que ainda ama ela muito mais do que ela pensa. E hoje ele vai voltar tarde também, até porque ele tá trabalhando até tarde. Enquanto ele iria saindo pra fora do apartamento, ele iria saindo de fininho e bastante suado e preocupado, porque graças a Deus ela não descobriu. Dessa vez foi quase mesmo. Por outro lado, sua namorada ficava observando ali, pensando que tudo isso tá bem suspeito. Mas tá bom, né? Agora o nosso protagonista já tava lá na empresa onde ele trabalha. Dito isso, o nosso protagonista já tava trabalhando ali, mexendo no teclado, enquanto alguém ficava dizendo a ele pra olhar o e-mail, fazendo um favor. E o nosso protagonista dizendo que tá bom, ele vai olhar o e-mail. E de repentemente alguém percebe que a gerente chegou atrasada. E logo perguntam pra gerente do porquê que ela chegou tão atrasada assim. Nosso prota rapidamente olha ao lado pra ver o que a gerente está fazendo atrasada agora. E ela dizia ali pro cara que ela só chegou atrasada porque acordou tarde hoje. Não acordou muito bem, tá bom. Mas ele pergunta se por acaso ela não deveria ir ao médico pra verificar o que ela tinha. Né, passando a mão no seu cabelo, a gerente dizia que ela tá bem, não é nada grave assim não. Nosso protagonista naquele exato momento chega a se lembrar quando ele tinha levado ela pra sua casa. A sua gerente tinha ficado muito bêbada na outra noite, então ele precisou levar ela até em casa, né? E o que ele viu lá dentro foi coisa que ele não deveria pensar. E pensando o que tinha acontecido lá dentro também, que ele tinha cobrido ela pra ela não pegar um resfriado, mas estava muito
muito quente lá dentro. Talvez seja por esse motivo que ela chegou não muito bem na empresa. Mas enfim, né? Ele começa a dar uma pensada enquanto virava o rosto ao canto, que a propósito, as situações estranhas com a gerente podem acabar gerando alguns problemas na opinião dele, porque vai que né. Dito isso, a gerente rapidamente vira ao lado e percebe algo. Isso porque ela vê que o nosso protagonista estava observando ela atentamente ali, e rapidamente ele baixou a cabeça ali, tentando desviar o olhar dela, enquanto o outro figurante percebeu que ele tava olhando pra ela. E ele só ficava pensando do porquê que ele se escondeu dela, e que burrice de otarice que ele tá fazendo agora, não tem lógica se esconder, é pior se esconder do que ficar olhando. Sem contar também que a sua própria gerente ficou corada naquele exato momento e também não conseguiu olhar pra ele, ou então foi só o olhar dele que deixou ela meio desconfortável, né? Mas enfim, por outro lado, eles já tinham que sair pra tomar uma água, não é verdade? Dito isso, nosso protagonista foi até a cozinha lá, pra pegar um copo de água, tomar algo. E lá, ele já tava em frente ao bebedor, pegando um copo de água. Enquanto ele ficava paralisado, tomando seu copo de água tranquilamente ali, do nada, apareceu uma sombra atrás dele que ele nem sabia quem era. E essa pessoa rapidamente colocou um dedo bem na barriga do protagonista, devagarmente ali, que fez ele assustar e cambalear e quase cair com o copo de água no chão. Mas na realidade era só Yu-Sun perguntando que reação que era essa. Enquanto ele cuspia água pra fora da boca, ele perguntava a ela o que ela tá fazendo. E ela só fazia assim, tô eu aqui, Yu-Sun. E com o dedo da sua boca, ela dizia ao nosso protagonista por que ele está inquieto dessa forma. Aconteceu alguma coisa com ele, entre ele e a gerente ontem, hein? Aí nosso prota dá uma pensada e não aconteceu nada entre mim e a gerente. Ele até tossia ali, dizendo ela com a mão na sua boca que não aconteceu nada, eu só levei ela pra casa, mas aí o som colocava a mão no seu braço perguntando se realmente era sério. Que expressão estranha é essa no seu rosto? O que aconteceu? E ainda por cima, com a mão na sua boca observando a cara dele, ela vai e pergunta do porquê se escondeu quando ele tinha visto a sua gerente mais cedo, hein? Isso pareceu suspeito na opinião dela. Mas o nosso prota tenta fingir, dizendo que não, ele não se escondeu da gerente só porque ele tava olhando pra ela, não. Com certeza ele não fez isso. Enquanto eles ficavam conversando ali sobre a reação dele ser muito estranha, a gerente tava chegando no local, mas ninguém tinha percebido nada ainda. E aí o Sun ficava com a mão ao seu rosto dizendo que, meu Deus, eu não consigo pensar dessa forma. Quer dizer então que ele tá gostando dela? Mas o nosso prota apenas dizia a ela que não, isso não quer dizer nada. Ele não tá gostando dela. Sem contar também que ele já tem namorada, tá? Para de ficar pensando nessas coisas. Enquanto ele ficava sorrisonho ali, bastante suado, dizendo que, cara, ela tá jogando comigo ou tá jogando contra mim? E de repentemente, no meio daquilo, ambos tomam um susto porque a gerente acabou chegando ali. Nosso protagonista rapidamente já olha pra cara dela. E a gerente, quando entra, já fica corada enquanto observamos, sem dizer nada por enquanto. Entretanto, enquanto a resposta, nosso protagonista diz um bom dia e aí o Sun diz a ela que ele deve ter levado literalmente a nossa gerente para a casa dela. E sim, a gerente diz ali que o nosso protagonista foi um grande ajudador naquele exato momento. Isso porque ele levou ela pra casa. E ela já iria se desculpando com ele porque poderia ter dado problema pra ele, mas aí ele levanta a mão com a outra mão na cabeça dizendo que não, pode ficar tranquila, foi tudo bem, ele só quase perdeu a namorada, mas tirando isso tá tranquilo. E dito isso, ela simplesmente ignora, vira a cara para sua esquerda dizendo que então ela já tá indo. E o nosso prota tipo, como assim ela já tá indo? Mas enfim, ele apenas observa ali de lado, achando que ela é muito bonita. Mas não só ele tava observando, como também a Yu-Sun tava observando. Não sei se era no mesmo lugar, mas tá bom. O importante é que naquela hora, enquanto ele observava a gerente indo para um outro canto, a Yu-Sun dizia que ela já foi. Tipo, já foi assim, sem falar mais nada. Pois é, nosso protagonista diz mesmo. Sem contar também que o nosso protagonista começa a pensar ali que o humor da gerente tá muito diferente do que o normal. E também que ele se sente incomodado por alguma razão só de ter feito aquilo com ela, de ter ajudado ela a levar pra casa, porque não ficou bem, na opinião dele. Mas tá, de repentemente, chamando a atenção dele rapidamente 2 vezes ali, nosso prota vira a cara para o canto perguntando o que aconteceu agora. E aí o Sun diz que ele está, sim, ele deve estar namorando alguma pessoa. A pergunta que ela faz tá curiosa. Mas dito isso, ele não responde, ou então responde, não sabemos ao exato. Vamos para uma outra cena, aonde tem 3 figurantes sentado ali, uma carteira de um bar. Nosso protagonista participava desse local também, tentando explicar que na realidade, então, ele já disse que não, ele não queria esconder isso e que nem queria responder também. O figurante ali do cabelo ruivo dizia que isso acontece,
que entende ele também. E o outro também dizia do Hashi ali que os dois são uns merdas. Esse do cabelo ruivo aqui é Bang Jae-sun, tem 29 anos, literalmente um velho amigo do nosso protagonista. Enquanto ficava dizendo que ele é um idiota, até porque ele conhece a esposa do nosso protagonista, enquanto o do quatro olhos se chama Nan Kibaeki, dizia ali que isso é amor platônico, seu burro, dizendo em contra-resposta pro ruivo ali que é assim que começa uma traição. Mas tá, o prota apenas olha pros dois perguntando do porquê que eles estão falando disso. E pergunta que desgrama eles estão falando, por que isso? Eles estão entrando num assunto que não tem nada a ver. Enquanto eles ficavam comendo ali, o ruivo ficava dizendo que ela está querendo juntar ele com a gerente, não é verdade? No caso, a Yusun tá querendo resolver o problema dele. E o prota só ficava pensando que ela tava brincando com isso. Mas o ruivo continuava dizendo que, cara, pra que sonhar? Tu já tem namorada? Sem contar também que isso só vai causar mais problemas pra ele. Larga a mão da gerente. E o nosso protagonista dizendo ali, enquanto olhava, dizendo que ele já sabe que ele tem namorada. E o quatro olho vai perguntando como as coisas vão com a Mia, a sua namorada. E o prota responde ele dizendo que estão indo muito bem. Mas o ruivo logo percebe que na realidade eles brigaram de novo. E aqui veio um monte de papo furado, eles dizendo que o que aconteceu ontem à noite, que ultimamente ela tá pensando que ele tá fazendo outras coisas, enfim, né, casal. Enquanto bebia um pouco, ele ficava dizendo que, cara, tá sendo como criar uma criança na opinião dele. E o ruivo pergunta, como assim? É tão ruim assim namorar? Dizendo também o protagonista enquanto se aliviava ali, que ele até que entende, às vezes, ela se irritar por qualquer coisa, mas, cara, é difícil deixar ela feliz, até porque ela é o tipo de pessoa que sempre duvida de tudo, desconfia de tudo e não dá, meio que controla até o serviço dele. O 4 diz que realmente é difícil. O ruivo em contra-resposta dizia ali que, cara, é muito fácil animá-la, sabe como? Ele dá até uma sugestão dizendo que quando ela estiver chateada, é só você pedir desculpa com um olhar de cachorrinho abandonado, que com certeza vai dar certo. E o nosso protagonista chega até a dar uma pensada como seria a situação ali, tipo, literalmente ela xingar ele em contra-resposta e o nosso prota olhar com um olhar de cachorro abandonado pedindo desculpas a ela. E tudo se resolveria. A pergunta de fato seria se realmente isso iria dar certo, até porque ela iria dar um tapa na cara do nosso protagonista. Mas o ruivo diz ali que ele nunca viu uma mulher que não se sentia melhor depois disso, sem contar que isso sempre funciona. Às vezes o problema é tão simples quanto parece. O mais engraçado é que depois dessa o ruivo começa a rir ao vento ali, enquanto ambos ficavam observando, pensando que esse cara realmente é louco. Cada ideia que ele dá, se for confiar nele, ninguém vai casar hoje em dia. Quatro ele ficava perguntando que tipo de coisa ele tava falando, e o nosso protagonista observa dizendo que isso com certeza não vai funcionar com a sua namorada. A Mia não é esse tipo de pessoa tão fácil como ele tá pensando. E o ruivo ficava dizendo ali, pô, enquanto bebia sua cervejinha, que ele acabou de compartilhar uma arma secreta que literalmente ajuda, não vai lhe agradecer? Entretanto, o quatro olho dizia que, cara, você quer dizer então que está complicado viver com ela e agora está procurando uma nova namorada? Opa, nosso protagonista fala que não é isso que ele tá pensando, tá louco? Mas aí ambos ficam curiosos e perguntam se por acaso nosso protagonista tem alguma foto da gerente. E logo o protagonista pega o celular na mão dizendo que, ele vai dar uma olhada pra ver se tem uma foto, né? Claro que eles querem ver a foto da gerente. E quando o prota acha uma foto da gerente, todos ficam boquiabertos ao perceber como a gerente é bonita. Isso porque uma foto bem aleatória dela, aquela sentada num parque ali, foi tão encantador pra eles quando ficavam falando pra eles que eles são malucos, que mulher bonita pra caramba. E o ruivo até chegava a dizer ali no meio de todo mundo que ela faz completamente o seu tipo. E o prota perguntava se por acaso ele tá ficando maluco. Ele já namora. Mas o ruivo ficava dizendo que, ele nunca ouviu naquela frase quanto mais melhor, ou seja, mais uma não vai fazer diferença, só ajuda, só agrega. E o quatro olho ficava apenas pensando com a mão no queixo ali que, então essa é a sua gerente. Aí todo mundo ficava sem entender, porque naquele exato momento o quatro olho puxava mais lá pro canto e eles ficavam observando por que ele falou o nome da gerente assim do nada. E até mesmo quase chegava a pegar o celular enquanto o protagonista perguntava se ele sabe o nome da gerente, como que ele sabe isso. Aí o quatro olho vai pegando o celular dizendo que me dá o celular aqui que eu vou ver. Enquanto passava as fotos ali e observava, ele dizia que sim, o nome dela é exatamente esse e que ela está mais bonita. Mas todo mundo tá curioso pra saber como que o quatro olho conhece ela. Enquanto o protagonista fica de boca aberto, ele dizia a ele que literalmente ela parece estar mais madura e também ela costumava ser. Mas como que ele sabe disso? Eles querem saber como? Parando pra beber um pouco e deu uma explicação pra eles. Aparentemente, eles fizeram a mesma graduação na faculdade. Quatro olhos ia tomando a sua cachaça ali enquanto ficava respondendo eles que sim, eles nunca foram tão próximos assim. E durante as aulas, eles apenas trocavam um bom dia de vez em quando. Apenas cumprimentação básica de dia a dia que todo mundo faz. Servindo também o ruivo, ele chegava a dizer enquanto a resposta
costas pro Quatro Olhos que então ele e a gerente já se conheciam. Eu até diz ali que, cara, pensei que você já tinha pego ela, agora faz sentido, né? Ah, qual é? Quatro Olhos começa a lançar os braços ali perguntando do porquê que ele tá falando isso de novo, cara. Pelo amor de Deus, até parece que ele não consegue pegar ninguém. Mas o Ruivo ri da cara dele dizendo que realmente ele não consegue ficar com ninguém. E o Prota dizia pra todo mundo rir mais baixo. Aí o Quatro Olhos olhava para o canto perguntando como que ela está no trabalho, né? Até porque ele tá curioso pra saber se ela tá indo bem, como que ela mudou. O protagonista bastante pra cima dizia que a gerente, é claro. Bom, ele não se sente confortável em chamá-la pelo nome, mas ele chama ela de gerente. Enquanto levantava a garrafa e pedia um pouco mais de soja ali para o funcionário do boteco, o Quatro Olhos apenas escutava o que ele tinha a dizer. E o protagonista continuava dizendo ali que aparentemente, enquanto ele pensava, ela tem uns 26 anos, né? Ele completa dizendo que ela virou gerente da empresa tão nova assim. Ela era realmente tão inteligente na faculdade? Ela é nova o bastante. E o Quatro Olhos respondia dizendo que é muito mais do que ele pensa. Ela era representante do curso, participava também de constantemente atividades acadêmicas, sem contar que ela tem uma personalidade muito boa e faz tudo muito bem. E por ser muito bonita, todo mundo gostou dela e assim ela evoluiu na carreira. Enquanto abria logo o seu outro sujo ali de garrafa, o Quatro Olhos dizia que ela não teve muita sorte com homens, apesar de ter a aparência que ela tem e o nível de trabalho e progresso que ela tem. Nosso protagonista começa a pensar reluzente ali, como assim ela não teve muita sorte com homens? Ela é bastante atraente. Naquela hora o Quatro Olhos se lembra um pouco do seu passado, lá na universidade, que tinha um estudante também chamado de Dong-Hyun. Esse que por sua vez estava bebendo muita bebida ali e ele já estava com os olhos revirados de tanto colocar pra dentro do estômago. Todo mundo que se observava ele achava legal. Por outro lado, o Quatro Olhos, que é o amigo do protagonista, enquanto lembrava dessa lembrança aí, achava muito cabuloso isso que ele tava fazendo. Mas Dong-Hyun, que tava bebendo a cerveja ali, colocava cada vez mais adentro, mas naquele exato momento que ele tomou tudo, ele tava quase vomitando de volta a bebida. E quando perceberam que ele iria vomitar de volta, todo mundo saiu correndo de perto dele falando que sai de perto que ele vai soltar pra fora. Em resumo, o coitado vomitou enquanto bebia juntamente com a nossa gerente. E quem limpou ele foi literalmente a gerente. Quem cuidou dele foi ela. Apesar de tudo, todo mundo tava rindo da cara dele enquanto tava embebedado jogado ao lado e apenas queria fazer graça pra todo mundo observar. E o resto tava apenas observando rindo da sua cara. E ele ficava apenas pensando ali, o Dong-Hyun, que ele não deveria ter vindo. E daí alguém do nada chegou perguntando se ele tava bem. Que era a nossa gerente lá do passado, que perguntava ele enquanto observava por que ele continuou bebendo depois de vomitar tanto assim. Por que ele fez isso? E dizendo ela que não tem roupa ali pra poder trocar pra ele, mas se ele quiser, ela pode emprestar as suas roupas pra ele utilizar. É claro, como ele não é nenhum besta, enquanto observava ela, dizia nossa gerente que claro que ele aceita. Muito obrigado, pode ser. Em resumo, depois daquele dia, o próprio Ruivinho ficou sabendo que depois de tudo que havia acontecido, o veterano Dong-Hyun ficou cercando a nossa gerente por muito tempo. E a nossa gerente, por outro lado, que tava tentando entrar no meio pra conseguir participar de equipes também, ela entrava no meio do jogo do nada assim, pra ver se conseguia participar da boa ação ali. Dito aquilo, no meio daquela brincadeira, tinha punições também. E é claro que a nossa gerente não tinha perdido, mas o figurante que tava no canto ali, ele perdeu. E ele vai ter que beber. Por outro lado, alguém chama a atenção da gerente completamente do nada, que era uma garota dizendo que ela pensou que a nossa gerente era o outro tipo de pessoa docinho, sabe? Mas não, a nossa gerente chega a explicar pra ela que ela não é esse tipo de pessoa. E ainda por cima, enquanto ela dizia a nossa gerente que quando ela estiver entediada, ela pode chamar a garota pra poder conversar, que seria uma boa. Dito isso, lembramos que um tempo depois disso tudo que havia acontecido de uma festa de universidade, Dong-Hyun havia se declarado para a nossa gerente. Padrão, ele era basicamente um veterano, gente boa, que realmente era um cara tranquilo. E ela aceitou o pedido dele e eles começaram a namorar a partir dali. E obviamente ele tava muito feliz com isso, mas o problema começa a partir dali. Ele não era um cara legal, na verdade, ele era um filho de uma mãe. Isso porque o nível dele era tão insano que ele literalmente ficava dizendo aos seus colegas depois de ficar junto com ela que a nossa gerente é o tipo de pessoa que é bem sem vergonha e antes deles namorarem ela não era assim. E pra resumir, as coisas não acabaram a partir daí. Ele ficou compartilhando as experiências que ele teve juntamente com a nossa gerente e junto com seus amigos dizendo várias vezes ali. Mas aí já deu, né? A história foi tão longe, mas tão longe que o nosso protagonista rapidamente deu um socadão em cima da mesa do bar dizendo que aquele cara é um filho de uma mãe. Só de escutar essa história ele fez tanto barulho que todo mundo que tava em volta sentado tomando a sua cervejinha ficou tipo, ô, larga de fazer barulho aí, cara, calma. Nosso prota já tava tomando tanto ali que ele tá bêbado o suficiente, mas continua a história.
Ele quer ouvir história, ele quer saber o que acontece mais nessa história. Mas tá, o Quatro Olhos se pergunta onde é que ele tava na história, ele tem que falar sobre a história também. E o Ruivinho continuava dizendo que, pô, falando sobre o veterano, e por favor não bate na mesa senão vai chamar muita atenção, descobrimos saber que depois disso, a nossa gerente acabou descobrindo tudo o que ele havia dito. E ela chegou até ele perguntando como que ele pôde inventar essas coisas, ela não fez nada pra ele. Eles eram gente boa e que realmente eles deveriam ficar juntos, mas por que ele contou pra todo mundo? Dom Ryun apenas dizia a ela com a mão na cabeça que ele já disse a ela que ele não fez nada disso. Ela está lhe acusando sem provas. E outra, ela não confia no seu namorado, hein? E ainda por cima ele ficava dizendo que ela não deveria dizer a ele que ele deve ou não fazer, até porque ele diz que tá cansado disso. Então eles vão conversar e tomar alguma coisa, não é? Mas a pergunta que fica aqui ao ar, o que você faria se fosse com você? Rumores estavam se espalhando muito rápido e deveria ter sido muito difícil pra ela, cara, pois ela ficou inquieta, pensando do porquê que ele havia feito isso, seu namorado. E ela que por outro lado estava chorando ali, bastante triste pra baixo. Por que que fiz isso com ela? Ela apenas ficava pensando que era o amor da sua vida. E naquele exato momento que ela estava choramingando ali, uma pessoa acabou chegando por trás dela e chamando sua atenção. E essa outra garota que perguntava do porquê que ela tá ali sozinha e por que que ela não responde as suas mensagens também. Mas a gerente não aguentou. Ela começou a chorar cada vez mais e a garota perguntava do porquê que ela tava chorando. E ela dizia que foi por causa do seu Sumbae, o namorado. Mas aí a garota pergunta o que aconteceu, conta pra ela. Mas aí ela tentava explicar que enquanto gaguejava muito, que tem ele, fala, pode ir direto ao ponto. A gerente, chorando cada vez mais, não conseguia nem dizer o que aconteceu e apenas pensava por quê? Por que que ele fez isso? E a garota, que observava a atenção, ela percebeu que não adiantaria perguntar o que aconteceu e apenas confortá-la seria o suficiente ali. Mas em resumo, a partir daqui, essa mesma garota era o tipo de pessoa que realmente não era amiga dela. A veterana, que era aquela garota, do dia pra noite revelou a verdade e identidade sobre o Do Hyun. Ela colocou um cartaz na porta da universidade fazendo um grande escândalo na escola, dizendo que na realidade Do Hyun, o namorado da nossa gerente, ele tava ficando com a amiga da gerente e várias pessoas da escola. Depois disso, Do Hyun trocou o período na faculdade meses depois e abandonou o curso. Ninguém sabe pra onde é que ele foi parar, até porque o que ele fez foi muita burrice. Muita coisa aconteceu depois disso. A veterana que expôs literalmente o Do Hyun, que era amiga da nossa gerente, era muito próxima da nossa gerente e se afastou dela também. E naquele exato momento que ela chegou pra poder agradecer a sua amiga ali, dizendo muito obrigado, a veterana, ela simplesmente olhou a sua cara e não disse nada. E depois de pensar um tempo, ela disse que, tá bom, né, tudo bem. Mas aí, em meio àquilo, a gerente percebeu o vazio que estava no coração dela e até a forma de dizer. A gerente queria literalmente ser amiga daquela veterana, porém ela apenas virou as costas a ela e sabia o que tinha feito, então isso deixou ela magoada. Ou apenas pensando que deixaria ela pra trás porque é o que melhor que ela deveria fazer. Mas aí o Ruivo vai e pergunta o que aconteceu lá com a nossa gerente depois disso. Mas o Quatro Olho apenas comenta que ele não sabe, ele transferiu logo depois disso, ele não sabe ao certo o que aconteceu. Em resumo, essa é a história.